Se você tem sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 37. Domingo passado eu ministrei a introdução sobre vivendo os sonhos de Deus. Se você quiser ouvir essa mensagem, ela está no nosso site. Você pode entrar e ouvir Vivendo os Sonhos de Deus. E esse domingo é o primeiro tópico da mensagem. Domingo passado foi a introdução. Deu uma série de palavras, algumas mensagens, alguns domingos, mais 1 ou 2, 3 domingos no máximo, não sei, Deus vai colocar no meu coração, até que domingo a gente vai estar ministrando. E vivendo os sonhos de Deus é para que você entenda que é um projeto de Deus para a sua vida, um propósito de Deus para a sua vida. Você é um plano. Ah, pastor, eu nasci sem mãe solteira, é um plano. Não, pastor, eu fui dado para criar, eu fui abandonado quando era criança, é um plano. Não importa onde você nasceu, de que jeito que nasceu, de que forma que nasceu, você está aqui porque você é um plano. É o que a Bíblia me mostra, é o que a Bíblia me ensina, é o que eu creio na palavra, é a minha vida. Como é que eu vou negar o que eu vivi? Um ex-aborto de 3 meses. Como é que eu vou negar isso? Ninguém me quis. As circunstâncias nem se entram em detalhes porque não muda nada. Mas o Senhor disse, não, ele tem que ficar porque tem um plano. Todos podem dizer não para você, todos podem ter dito não dá, não é, não quer, não vai, não acontece. Mas o teu Deus está dizendo sim para você. Diga para o seu irmão, você está aqui porque você é um plano. A gente não aprende, irmãos. Eu estou com esse corpinho de 44, mas já estou com de 54, 44 faz tempo, hein? Eu estou com esse corpinho de 54, mas já tenho 55. Não dá para perceber, mas já é. O que acontece? A gente às vezes a gente vive uma vida inteira para entender o plano. Mas mesmo que a gente não entenda, Ele entende. E Ele cumpre. Por isso que Davi disse, a sua vara, o seu cajado me consolam. Por que havia consolo em Davi? Porque ele sabia que mesmo Davi não entendendo, ele estava sendo dirigido para o plano. Por isso que Paulo pôde afirmar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados. E não dá para dizer que você não é chamado, você é chamado porque você está na presença de Deus. O que está vivendo no momento é outra conversa, deixamos para outro dia, mas é chamado. Quem encontrou Gênesis 37:1, vivendo os sonhos de Deus. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Vê que começa a leitura falando de Jacó e depois continua falando de José, dizendo assim, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. José contava o que eles faziam de errado. E Israel, que é no caso Jacó, o nome dado pelo anjo, te chamarás Israel agora e não mais Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam mais ainda. E disse-lhes, ouve, peço, este sonho que eu tenho sonhado. Eis que estava juntando molhos, e no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu, deveras, terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras.
E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhes: que sonho é esse que sonhaste? Porventura não viremos eu, a tua mãe e teus irmãos a inclinar perante você em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. Achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: foram daqui, porque ouvi-lhe dizer que vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador mor, que deu grande sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Quem está aí diz amém. Ore a Deus neste momento, para que Ele ministre no nosso coração de forma extraordinária. Aleluia. Eterno, obrigado por essa noite, obrigado por Tua palavra, obrigado por Tua verdade, obrigado por Teu Espírito, obrigado por Teu amor. Fala com os meus irmãos, que eles possam compreender, Senhor, um pouco do mistério do propósito da sua existência. Que o Teu Espírito ministre a cada um segundo a Tua santa e perfeita vontade. Em o nome de Jesus, oro e Te agradeço. E os que creem e recebem, digam amém, amém e amém. Olhe para uma pessoa com carinho e diga para ela: você nasceu para grandes mudanças. Em Gênesis capítulo 30, versículo 25, a Bíblia diz que Raquel teve José. Diz bem assim, ó, e aconteceu que quando Raquel teve José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Diga glória a Deus. Quando José nasceu, grandes mudanças começaram a acontecer. Porque havia um projeto de Deus ali. E você que é um projeto de Deus, quando você nasceu, você não sabe, grandes mudanças começaram a acontecer. Idas e vindas, erros e acertos, toda a história que a gente lê, que envolve a vida dele, toda a sua família, todos os seus irmãos, sobrinhos e todas o seu pai, sua mãe, o Egito onde ele se encontrou, tudo isso começou com a mudança de Jacó. O sonho de Deus na sua vida não começou só em você agora, ele já começou em você quando você nasceu. Ele já envolveu os seus pais, porque é um ciclo de sonho. Nós vivemos aí alguns anos, nada começou conosco e nada terminará conosco. Nós fazemos parte de um projeto extraordinário de Deus, de restauração e salvação de pessoas que creem e que são chamados segundo o seu propósito. José nasceu, grandes mudanças começaram a acontecer, coisas extraordinárias. Você viu que José saiu de uma aldeia, no meio do deserto, no meio de um lugar inexpressivo, e chegou ao Egito, se tornando o primeiro ministro do Egito. Quem imaginaria o que Deus pode estar planejando para a sua vida? Quem imagina o que Deus pode estar planejando para você, irmão? Eu tenho ouvido testemunho de pessoas, muitos testemunhos, ao longo da minha vida, que grandes viradas, até aquela canção, Deus vai fazer uma virada, vai acontecer uma virada em minha vida.
Quando a gente está vivendo momentos, a gente não consegue imaginar o que poderá acontecer amanhã, ano que vem, daqui a 2 anos, 3 anos, porque a gente faz a perspectiva da vida da gente baseado no momento difícil que a gente está vivendo. Mas eu quero dizer para você, o que Deus tem para você não termina agora, Ele está apenas começando para você. Se colocou no meu coração para falar de sonhos, que são os propósitos de Deus, é porque muitos de vocês que creem vão ser despertados para coisas grandes que estavam paradas, enterradas. Quem sabe você diz, não vai acontecer mais, e eu quero dizer para você, vai acontecer em o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Deus que tira do monturo, do lixo, e coloca sentado com os simples, com os príncipes, os seus filhos. É um Deus que muda situações, é um Deus que realiza, é um Deus que gosta de trabalhar o impossível. Porque quanto mais impossível, quanto mais difícil, quanto mais incompreensível, mais nós compreendemos a sua existência. Tem pessoas que tentam negar a existência dele. Ele pode negar para algumas pessoas que só ouviram falar dele, mas como é que ele vai negar para alguém que tinha um câncer em estado terminal e se levanta e fica de pé? Alguém que tinha um HIV e numa oração fica de pé? Alguém que era paralítico e passa a andar? Alguém que era cego e passa a enxergar? Alguém que estava num estado deplorável, desistido da vida, morto, e Deus vem lá e o traz novamente, e o faz crescer e o faz vencer? Como é que vai negar que Deus não existe diante de um fato como este? Porque Ele é o Deus que faz essas coisas, é o Deus que transforma a sua vida numa vida vitoriosa. Alguém está aí, não? O quadro que nós estamos aqui é de um sonhador. Seus irmãos o chamaram de sonhador mor, o grande sonhador, o maior dos sonhadores. E realmente quando se fala em sonho, não tem como não falar de José. Não tem como não citar José, não tem como nós aprendermos alguma coisa com ele. Coisas importantes. Quantos querem viver os sonhos de Deus? Quantos querem viver os sonhos de Deus? Diga para o seu irmão, há um projeto de Deus para a sua vida, e Ele quer que você viva. A coisa mais problemática que existe na nossa vida é não estar contribuindo, participando, corroborando com os sonhos de Deus para a nossa vida. É estarmos na contramão dela. Jonas é um exemplo clássico de pegar o barco errado e ir para o lado errado. Prejuízo, sofrimento. Jonas é um exemplo clássico de pegar o barco errado e ir para o lado errado. E quando nós não sabemos, Ele nos conduz. Eu li Isaías dentro dessa semana porque ministrou o meu coração. Ele disse, eu sou o Deus que te tomo pela mão direita. Isaías fala também, ouvirá de atrás de ti uma voz dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Ele quer te levar pela mão, Ele quer falar no teu coração, no teu ouvido, Ele quer te dar a direção, porque Ele quer que você seja um sucesso. Alguém está aí, irmão? Ele quer que você acerte. Acredite nisso. Ele quer que você encontre o alvo, que você cumpra o propósito. Ele te chamou à existência para isso, Ele te trouxe à existência para isso. São sonhos de Deus que você precisa viver e fazer parte da história. Talvez alguém não vai ler uma Bíblia me citando o seu nome ou o meu nome, mas quando nós chegarmos no céu, a Bíblia fala em Apocalipse que serão abertos livros. E eu posso conjecturar com você que os livros que serão abertos, mais de um, num deles terá você vivendo os sonhos de Deus cada dia da sua existência. As coisas que você acertou e que errou, e que Deus conduziu e que acertou novamente, e que te trouxe, e que te levantou, que te botou de pé, vão estar escritos. Você vai chorar muito, eu vou chorar muito, porque em momentos que a gente pensava que estava só, como canta a canção Rastro na Areia, Ele estava te levando, te carregando, Ele estava te sustentando. Quando você pensava que estava tudo perdido, Ele te levanta novamente e te coloca no centro da sua vontade. Os sonhos de Deus, José os viveu. E eu quero aprender um pouco com José. Quem quer aprender um pouco aí? O versículo de número 2, eu vou citando aqui, o irmão da mesa da Bíblia vai botando para mim. Gênesis 37, versículo 2.
o versículo de número 2. Quem vive o sonho de Deus não compactua com os pecados alheios, com os erros alheios. Ele não tem aliança, ele não faz vista grossa, ele tem personalidade e ele faz a coisa certa. Ele não fica compactuando. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zipa, mulheres de seu pai. José trazia más notícias deles ao seu pai. José via esse pessoal fazer um monte de coisa errada e ele não ficava de boca fechada. Ele não compactuava, ele não fingia que não era com ele. É impossível nós estarmos nos preparando para os sonhos de Deus e compactuarmos com aquilo que não é correto. Nós precisamos entender que para nós alcançarmos o propósito, nós precisamos ter uma personalidade, sermos uma pessoa séria, correta nas nossas decisões. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Só para você ter uma ideia, Gênesis 35, versículo 22, quem eram os seus irmãos e o tipo de comportamento que esse pessoal tinha. Gênesis 35, 22 diz assim, ó: e aconteceu que habitando Israel naquela terra, foi Rúben, filho de Israel, de Jacó, e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Israel soube, e os filhos de Jacó eram 12. Como é que um filho deita com uma mulher do seu pai? Olha o tipo de caráter desse pessoal que José crescia. Os irmãos mais velhos, bem mais velhos do que ele, faziam coisas e ele contava para o pai. Porque, irmão, se você quer ver os propósitos de Deus e sonhos de Deus cumprir-se na sua vida, você não pode comungar com o que está errado. Você não pode ficar compactuando com o que está errado. Você precisa tomar a posição. O que está errado, está errado. Eu quero fazer o que é certo. Quem está aí? 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 Diga para o seu irmão: o que está errado não serve para nós, porque nós vamos viver os sonhos de Deus. Diga isso. O que está errado não serve para nós. Nós vamos viver os sonhos de Deus. E Deus não age. Às vezes você fica pensando, os sonhos de Deus era para todos esse pessoal aqui. Não era só para José. José se destacou pelo comportamento que teve, mas era para todos eles o sonho. Só que eles preferiam viver de forma que não devia, que não era correta. E daí o que acontece? Estraga os sonhos, prejudica o projeto de Deus na sua vida. E não é Deus que não tem sonho, não é Deus que não tem projeto, é o nosso comportamento que atrapalha. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Quem vive os sonhos de Deus vai encontrar hostilidades até mesmo nos seus familiares. Ao versículo de número 5. Até nos seus familiares encontra hostilidade. Vamos lá. Existe um certo favorecimento da parte de Deus que desperta uma inveja inconsciente nos que estão à nossa volta. Quando Deus, Ele vê que você está caminhando para o sonho dEle, quando Ele vê que você está caminhando para o sonho dEle, Ele começa a contribuir. Todas as coisas cooperam para o bem, e Ele começa a te dar, a te abençoar. Irmão, quer ter uma vida de sucesso? Viva o projeto de Deus para a sua vida. Quer ter uma vida de sucesso? Viva o projeto de Deus para a sua vida. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Consegue imaginar irmãos que odeiam porque alguém teve um sonho de grandeza? Consegue imaginar parentes, amigos que ficam com beicinho porque as coisas estão aparecendo bem na sua vida? Não, isso não tem aqui, só em São Paulo. Tem nada de novo. Quando você começa a se encher dos sonhos de Deus e você começa a falar, veja que ele foi com alegria contar para os seus irmãos, com inocência.
pensando assim, poxa, vão se alegrar comigo. Não, a Bíblia diz que o odiaram, eles já odiavam ele porque ele era o queridinho do papai. Era o caçula, o queridinho do pai. Agora ele contou um sonho e disse, olha, eu vou ter aqui um monte de feixe de trigo, o meu é grande, o de vocês se prostram. Eu tive um sonho aqui, né, que a lua, o sol, as estrelas, e eu estava lá e eles se prostraram. Os irmãos disseram, você vai reinar sobre nós? Você vai dominar sobre nós? O pai não entendeu, mas guardou no coração, foi o que nós lemos. As pessoas não gostam de ver o sucesso do outro. Não gostam de ver a grandeza na vida do outro. Irmãos, a unção que você respeita é a unção que você atrai. Vou falar de novo, guarde isso. A unção que você respeita é a unção que você atrai. Se você não se alegra quando o outro prospera, você não pode imaginar que você vai prosperar. Se você não fica feliz quando alguém cresce porque você não está crescendo, não pense imaginar que você vai prosperar. Eles odiaram José ainda mais. Existe um favorecimento da parte de Deus que desperta uma inveja inconsciente nos que estão à nossa volta. Tem nada de novo, mas nada de novo mesmo. Você vai encontrar hostilidade até na sua família. Eu não sei na sua, mas eu tenho família também, eu não nasci de proveta. Aí você compra um carrinho melhor, começa a andar, aí ó, agora virou um bobão, agora pensa que é alguma coisa que tem um carro bom. Não, na sua não tem disso, mas na minha tem, agora está morando ali, agora pensa que é melhor do que os outros porque está morando ali. Olha a roupa que ele usa. Vocês estão aqui não? Não, que silêncio mortal. Já percebeu isso? Hostilidade, porque Deus tem favorecido para que os projetos deles na sua vida se cumpram. Então quem vive os sonhos de Deus tem que estar preparado para a hostilidade. Ao invés de se alegrar com aquilo que Deus tem feito, muitos vão criticar e até falar mal. No caso meu que sou pastor, então não precisa falar nada, né? Estou roubando, estou enganando, estou mentindo, tudo que não presta. Não se pode ser um vencedor porque é pastor, tem que ser um derrotado. Mas no seu caso também não é muito diferente. Monta um negócio, dá certo e é ilegal. Deve estar vendendo droga escondido. Você está rindo? Pense nisso que eu estou te dizendo. Quer ver alegria quando alguma coisa dá errado? Ei, ferrou-se. E se aparecer que você é melhor do que os outros? Meu irmão, não tem nada de novo. Quem vive os sonhos de Deus, os projetos de Deus, precisa entender que vai enfrentar hostilidade até da família. Veja aqui em 1 Samuel, no capítulo 17, o que Davi enfrentou. O versículo 17 de 1 Samuel é o pai que está mandando ele, depois nós lemos. Mas do versículo 28 vê a hostilidade, olha lá. Deixa o 17, deixa aí. E disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Bota o 18 que eu não falei no primeiro, mas vou falar no segundo, para o pessoal entender de onde que saiu aqui a ideia de que o 18. Porém esses 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000 e visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. Como é que eles estão? Ele levou 10 queijos, descobriram que Davi tinha origem mineira, mineirinho, vou levar queijo. Só para você entender, volta lá no 17, né? Se tiver mineiro aqui, sabe que queijo é assim mesmo, né? O Jackson é mineiro. Agora veja comigo, o pai mandou ele levar pão para os irmãos que estavam no campo de batalha. Sabe onde é que eles estavam? Eles estavam lá onde Golias estava gritando, não tem Deus, não tem guerreiro. E todo mundo assustado, e estava Saul assustado, e todo mundo assustado. E ele recebeu uma ordem do pai para levar pão, para ver como é que estavam os seus irmãos, mais do que normal. Agora vê o versículo 28 do mesmo capítulo 17. E ouvindo Eliabe, o irmão mais velho, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Que ele estava conversando como é que está a guerra, como é que está a batalha. Olha bem, e disse, por que descestes aqui? E com que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja.
O pai manda o filho mais novo levar pão para os irmãos saber como é que eles estão. Eles recebem ele com 2 pedras na mão, dizendo que ele é um mal intencionado. Não, não existe isso aqui, mas existe na Bíblia em São Paulo, irmão. Existe. Você consegue entender? Está debaixo de ordem, que nem José estava debaixo de ordem. Imagina comigo, hostilidade. Por que hostilidade de Eliabe? Por que hostilidade desse irmão mais velho? Porque Samuel foi na casa deles com um óleo para ungir o futuro rei. Todo mundo conhece a história. Chegou na casa de Jessé, disse: manda os filhos, porque daqui vai sair um rei de Israel. Saul foi rejeitado. Aí chamaram o cara mais velho, mais bonito, mais alto. Chegou ali. Samuel disse: não é esse não. Não, então chama o outro. Não é esse não. Chama o outro, não é esse não. Chama o outro, não é esse não. Chama o outro, não é esse não. Aí, não tem mais ninguém? Tem. Cabelinho de fogo que cuida de ovelha, pequenininho. Está lá no pasto, está lá cuidando das ovelhas. A gente tem semana aqui, o caçula. Chamaram Davi. Davi chega, quem sabe com cheiro de ovelha. Samuel pega e derrama óleo sobre a cabeça dele e disse: esse é o rei de Israel. Criado longe, criado no mato, tratado com indiferença, de repente agora, é por isso que ele fala no Salmo: ele prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Porque quando você vive os sonhos de Deus, as coisas não são como os homens querem, as coisas não são como as pessoas dizem, as coisas não são como as pessoas falam de você. Não importa o que falam de você, não importa o que estão dizendo, não importa o que você está vendo hoje, importa o que Deus tem escrito e quer cumprir na sua vida. Por isso que Eliabe, ele trata da vida daquele jeito. Tinha uma mágoa dentro dele. Eu era para ser o rei, esse pirralho que vai ser o rei. Tem gente que não suporta Deus te abençoando, você servindo a Deus, você se livrando do vício, você mudando de vida, você consertando o casamento, você abençoando sua família, você prosperando com seus bens. Eles não suportam isso. Mas é o projeto de Deus para a sua vida, é o projeto de vitória, é o projeto de Deus se cumprindo. Você está vivendo os sonhos de Deus. Quem está aí, meu irmão? Então diga para o seu irmão: você vai encontrar hostilidade até na família. Diga isso: você vai encontrar hostilidade até na família. É daqui que eu tiro aquela frase que eu brinco, que Deus te dá uma família para treinar contra os inimigos. É daqui. Deus te dá uma família. Se sobreviver à família, não tem inimigo que você não vença. Eu estou falando família, não é só sogra. Não fica com a maldade no coração. É a família. Tu vê que não tem nem sogra aqui no texto. Alguém está aí, não? Meu Deus. Para quem vive os sonhos de Deus, tem algo que nós precisamos aprender aqui também, que ele descobre bem cedo a imagem do seu destino. Os sonhos de Deus não começaram esse ano. Não vão começar porque eu estou pregando algumas mensagens sobre os projetos, os sonhos de Deus para a sua vida, para você viver. Não. Eles começaram lá quando você era bem novo. E aqui nós vamos mexer um pouquinho na alma da gente e vamos lembrar alguma coisa. Estes sonhos são implantados por Deus em nosso coração. Uma imagem, um sentimento, um desejo constante que as pessoas não irão entender. Elas não irão entender. Os irmãos de José não entenderam quando ele disse: olha, o céu, o sol, a lua, as estrelas vão se prostrar. Ele disse: então tu tirou isso, cara. É que não tinha maconha na época, senão você está fumando alguma coisa, né? Escondido do pai. Então tu tirou que os feixes vão estar grandes e vão se prostrar diante de você. O teu vai ser o maior. Nem Jacó entendeu, irmãos. Porque o que Deus tem para a sua vida não quer dizer que seu pai vai entender, que sua mãe vai entender, que os seus irmãos vão entender, que os seus amigos vão entender. Não quer dizer que eles vão entender. Eles podem até chegar um tempo e entender, mas você sabe o que está dentro de você. Algo que palpita, algo que é um mistério, é uma imagem, é um sentimento. Devido às circunstâncias atuais, é difícil imaginar que isso vai acontecer. Você talvez esteja vivendo um momento de luta, um momento de frustração, um momento de decepção,
um momento difícil financeiro, um momento que as coisas não aconteceram como você gostaria que acontecesse. Então, você fica pensando, como é que isso vai acontecer? Vamos tratar das impossibilidades de José. José era o caçula. Como que o caçula vai ser rei dos mais velhos? Outra impossibilidade de José: eles não eram uma nação para ter rei. Quando ele disse, olha, vocês vão se prostrar, mas eles eram uma tribuzinha pequena de algumas pessoas. Como é que ia ter um rei para se prostrar? Então o que José estava sonhando era inimaginável, não tinha como compreender esse sonho. Não tinha como compreender o que ia acontecer. Eles não eram nação para ele se tornar um rei, para ele se tornar um líder. E não havia tempo suficiente para ele se tornar uma nação, para José se tornar um rei, para eles se prostrarem. Alguém está me entendendo? Alguém está entendendo aqui, irmão? Então você descobre cedo a imagem do seu destino, mesmo que não compreenda. Mesmo que olhando dos olhos humanos não tem como, as impossibilidades são todas. Mas você descobre cedo. E nós sabemos que José se tornou o primeiro ministro do Egito. É porque enquanto nós estamos olhando para uma coisa, Deus está olhando para outra. Enquanto estamos pensando que vai ser de um jeito, Deus já sabe que vai ser do outro jeito. Enquanto achamos que esse é o caminho, Deus já tem um caminho preparado que nós vamos encontrar. Enquanto estamos imaginando como, Deus já viu que aconteceu. Porque Ele é o eterno que vê todas as coisas. Alguém está aí, irmão? É cedo que vem, mesmo que você não compreenda. Talvez você já sonhou coisas. Eu estou falando aqui, eu falei na primeira reunião, é necessário dizer nessa também. Eu não estou falando de coisas espirituais aqui, irmãos. Eu não estou falando de coisas aqui dentro dessas quatro paredes. Eu não estou falando de algum cargo, algum trabalho no ministério da igreja, algumas coisas que envolvem a igreja. Estou falando da tua vida secular. Eu estou falando de você ter sonho, quem sabe, de ser um empresário, de ter uma borracharia, de trabalhar numa floricultura, de ser dono de uma floricultura, quem sabe trabalhar em algum departamento, de trabalhar dentro de um hospital, de trabalhar num escritório, de trabalhar numa empresa. Eu estou falando de coisas porque tudo isso é necessário para sermos nação, tudo isso é necessário para sermos útil para o nosso próximo. Nós precisamos de todos esses trabalhos, e a vocação está dentro de você. Já viu aquela pessoa que fala com a flor? Eu digo, não, fumou maconha. Não, florzinha querida. Ai, que cheiro, que linda. Bota. Fala com a flor. Está no coração dela aquilo. Já viu isso, não? Já viu a destreza de certas pessoas para certas coisas? A natureza a gente tenta fazer, quebra, joga fora. Eu sou nervoso. Tento fazer. Uma vez eu comprei um negocinho no centro para fazer isso faz muitos anos, né? Agora eu já sou crente. Mas eu era recém-casado, comprei um negocinho para fazer doce, levei para agradar a esposa em casa e fui tentar fazer. Não, eu aprendi, deixa que eu faço. Fiz o troço, fiz e não dava certo. Fiz uma, fiz duas, no três, não dá certo, tá bom. Joguei lá no fim do pela janela, não voltou mais. Eu era meio assim, endemoniado mesmo. Jesus me libertou, me transformou, fica tranquilo, isso faz 40 anos atrás. Amém ou não amém? Não fica rindo que você já foi endemoniado também, eu conheço a história. Vem para cá com essa cara de santo. Olha bem. Tem coisas que as pessoas fazem que a gente quer fazer, não consegue. E eles fazem, parece que estão, parece que estão fazendo uma coisa tão fácil. Falar para alguns é tão fácil. Tem gente que a gente convida para vir aqui em cima no altar. Se pegar o microfone e a bola estiver solta, cai. Irmãos, assim é a música, assim é pintura, assim é falar, assim é desenhar. Assim é trabalhar com sangue, ser enfermeiro, ser médico. Assim é defender uma causa, ser um advogado. Assim é construir um prédio, levantar tijolo, fazer a coisa da forma certa. É consertar uma parte elétrica, é consertar uma parte eletrônica. Você está entendendo o que eu estou falando? Os sonhos de Deus compreendem tudo isso que eu estou falando. Eu não estou falando de coisas dentro da igreja, não estou falando de ministério, eu estou falando de profissão, eu estou falando de função, eu estou falando de chamado. Eu estou falando de algo que está dentro de você, que move você, que faz com que você, naturalmente aquilo acontece. O que as pessoas têm dificuldade, para você é fácil. E você diz é fácil, e a gente diz para ti é fácil. Porque você nasceu, é o sonho de Deus, é o projeto de Deus. E ali você vai ser abençoado, abençoar pessoas. Porque é para isso que Deus te dá projeto e sonho. É para que você tenha capacidade de ajudar quem for preciso, e as coisas aconteçam à nossa volta.
É ali que você é luz do mundo, é ali que você é sal da terra. É lá onde você serve com o dom que Deus te deu, com o sonho que Ele botou na tua vida, que você pode impactar as pessoas, abençoá-las e levá-las ao conhecimento de um Deus todo-poderoso. José se tornou o primeiro-ministro, salvou toda a sua família da fome e de morrerem de fome. Ele salvou, porque ele cumpriu o sonho de Deus na sua vida. E quando o sonho veio, ele não entendeu, mas ele estava sonhando, estava dentro dele, latente dentro dele. Ele não compreendia nada, irmão, mas Deus o dirigiu, guiou. Nós vamos ver no próximo tópico. Eu só queria deixar registrado Lucas capítulo 2, 49 e 50, que às vezes as pessoas cedos, já bem tenra idade, têm compreensão do seu propósito. Eu estava vendo agora uma reportagem de um advogado de 18 anos defendendo uma causa no Supremo. Alguém viu isso? Alguém viu? Pode levantar a mão, não tem vergonha. Algumas pessoas viram também. 18 anos. Os juízes do Supremo, da Suprema Corte, ficaram impactados com a forma, com a capacidade, porque com 12 ele já sabia quem ele era e o queria ser, e se tornou, antes do tempo normal das pessoas comuns, um advogado. Estava defendendo uma causa na Suprema Corte do nosso país, com uma competência que impressionou os juízes. Porque tem gente que sabe do seu sonho cedo já, e já aí foca, trabalha, contribui com esse sonho, porque foi isso que ele fez, contribuiu para que o sonho acontecesse. Quem está entendendo, diga amém. Está aí o Lucas capítulo 2, 49 e 50. Vamos lá. E ele lhes disse, Jesus falando para José e Maria: por que é que me procuráveis? Não sabias que convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que eles lhes dizia. Jesus, naquela vez que ficou perdido, 3 dias Maria e José procurando ele, o encontraram no templo. E ele disse: vocês estão me procurando? Vocês não sabiam que eu tinha que cuidar dos negócios do meu pai? Eles não entenderam o que ele estava falando, mas ele já tinha consciência do seu projeto, do seu sonho, daquilo que Deus tinha para trazê-lo a este planeta, o Salvador. Alguém está aí, irmão? O Salvador. Meu Deus. Entenda isso. Com 12 anos ele já sabia o que ele era e já estava crescendo no que ele era. Então tem gente que conhece os seus sonhos, tem gente que leva uma vida inteira para aprender. Eu levei muitos anos para compreendê-lo, com muita palavra, com muita profecia, com muitas coisas. Mas desde que eu prego desde os 14 anos, as pessoas dizem para mim: você tem um chamado, você tem um chamado. 15, você tem um chamado. 16, você tem um chamado. 17, você tem um chamado. 18, me desviei. 19, fiz um monte de bobagem desviado. Que desviado só faz bobagem? Alguém já está voltando para Jesus aqui, não? 19, voltei para Jesus. 20, você tem um chamado. 21, você tem um chamado. 22, você tem um chamado. 23, eu caso e finjo que não é comigo. Pergunte para minha esposa. Chorando no quarto da minha casa, eu não tinha mais como fugir, porque eu tenho um chamado. Eu larguei a minha casa, larguei tudo e fui obedecer o que Deus tinha para mim desde os 14 ouvindo. Que eu não entendia. Demorou muito, com 26 é que eu estava no ministério tempo integral. Eu fugi, o que deu. E quando você foge, as coisas dão muito errado. Alguém está aí, não? Há um projeto de Deus para a sua vida, irmão. Há um sonho que Deus te trouxe a esse planeta, e Ele quer cumprir. Diga para o seu irmão: mesmo que você não saiba, o sonho vai se cumprir. Deixa Deus te pegar pela mão, deixa Ele te levar. A quarta coisa que eu quero que você aprenda: quem vai tentar matar os seus sonhos serão os de perto, quem sabe até os familiares, não são os de longe. Alguém está aí, não? Versículo 19 do Gênesis 37, versículo 19 e o versículo 20. Não pense que Deus está alienado ao que está acontecendo, irmão.
O que para você parece o fim, para ele é o começo de uma escola preparatória para viver os sonhos dele e cumprir a sua missão nesse planeta e nesta vida. Vinde depois agora. Não, eu não estava lendo não, estava citando aqui. Volta lá o 18. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis, lá vem o grande sonhador. Como é triste de ver as pessoas duvidando do que a gente tem vontade de ser e de fazer. Mas Deus, Ele acredita em você. Não, você não ouviu, vou falar de novo. Deus acredita em você. Não, vou falar de novo, você vai entender o que eu estou dizendo. Deus acredita em você. Sabe quem duvida de você? É você mesmo. Porque você fica olhando as circunstâncias, fica olhando o momento, fica olhando o que deu errado, fica olhando o que perdeu. Neste momento José foi jogado numa cisterna. Os irmãos iriam matá-lo. Aí um dos irmãos disse: não vou matá-lo, a gente vai ficar com sangue na mão, deixa ele aí, tentando salvar, estava aliviando o lado dele. No meio dessa conversa, deram um tempo, José lá dentro de um poço vazio, vinha passando uma caravana de amalequita em direção ao Egito, e aquela caravana ia para lá, e eles venderam José como escravo. Isso acabou com o sonhador. Vão mandar ele para o Egito, fica como escravo, nunca mais vamos. Agora eu quero ver o sonho dele se cumprir. O que para os irmãos de José parecia o fim do sonho, para Deus era o começo da preparação. Quando José chegou no Egito amarrado como escravo, os egípcios viam um escravo, Deus via o primeiro ministro do Egito. Quando Potifar o comprou, ele viu uma boa compra, um jovem sadio que trabalhou na sua casa e produziu. Enquanto ele via um escravo bom, Deus via o primeiro ministro do Egito. Deu errado porque a mulher do cara cismou. José não queria confusão com esse tipo de coisa, injustamente foi jogado na prisão, e ali Deus o abençoou. Enquanto os prisioneiros e o chefe da prisão viam um preso injustiçado, Deus via o primeiro ministro do Egito. O copeiro teve sonho, o padeiro teve sonho. Quero falar isso domingo de meio, uma mensagem poderosa. Enquanto eles viam alguém que interpretava sonho, Deus via o primeiro ministro do Egito. E quando o faraó teve um sonho que ninguém entendeu, e levaram José na frente de faraó, e ele interpretou o sonho, faraó viu um prisioneiro que tinha um dom, mas Deus via o primeiro ministro do Egito. Porque os sonhos de Deus para a sua vida, mesmo que você não entenda os caminhos, mesmo que você não saiba como, eles vão se cumprir, porque Ele te trouxe a este planeta para você viver os sonhos dEle. Aplaude e dê um glória a Deus, meu irmão. Não é o que as pessoas dizem, não é o que você diz, não é o que as pessoas veem, não é o que você vê, não é o que está acontecendo agora. É o que Deus tem planejado para você. Ele tem sonhos que colocou no teu coração e Ele quer cumprir.